IFNMG, SEAD, curso Letras Libras. Iniciaremos a nossa disciplina Psicologia da Educação, utilizando os seguintes materiais e os seguintes autores: João, Elda, Maria Cleonice, Maria, Márcia e Vera. Esses serão os autores utilizados na nossa apostila, no nosso material. É um material da Unimontes, que nós utilizaremos aqui nas nossas aulas, sob responsabilidade deles no curso de Letras. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Márcia. Esse é o meu sinal. Iniciaremos agora a disciplina Psicologia da Educação, no curso Letras Libras do IFNMG. Daremos início à nossa aula falando sobre o conceito geral e também algumas abordagens referentes à teoria e pesquisa no desenvolvimento no que tange à educação e o ensino. Vamos aprender? Então, essa é a primeira aula. Utilizaremos o material da unidade 1. Na unidade 1, trata sobre o conceito que embasa a psicologia. Então, trataremos alguns materiais que utilizaremos nesse sentido, no campo da filosofia, bem como dos estudos que já tiveram, pesquisas na área da psicologia da educação. Bem interessante. Vamos iniciar nossa aula? Viram? Então, aqui, primeiramente, nessa unidade, qual é o nosso objetivo? Oferecer a vocês, acadêmicos deste curso, como se dá o embasamento do sistema teórico, bem como os materiais que nos fornecem aprendizado sobre o ensino. Ofereceremos também a vocês, acadêmicos, conhecimentos inerentes a várias áreas, no que tange várias abordagens dentro da psicologia da educação, bem como as influências na prática da educação. Então, temos vários assuntos dentro da psicologia. A palavra psicologia, este termo, então ele surgiu na Grécia. E o que significa? Alma, tratado, ciência. Perceberam? Então, a psicologia, ela não foca somente na pesquisa da alma. Ela também trabalha com o jeito, o comportamento, a forma de expressar, as experiências para com o sujeito. O comportamento ligado à mente, está intrinsecamente ligados. Então, a psicologia estuda isso e como se dá essa influência do comportamento e da mente. Então, a psicologia, ela também pesquisa eventos relacionados ao processo de raciocínio subjetivo, ou seja, de cada um, a forma, o jeito de cada um, a influência das experiências na vida de cada indivíduo. Então, a imagem mostrou aqui como se dá essa aquisição, essa experiência através da visão de mundo. Então, essa palavra, psicologia, ela vem da alma, do tratado, do comportamento. Lembra que nós falamos? Então, a psicologia ela não vai separar o jeito, o comportamento da mente. O autor Coutinho e Moreira,
Em seus estudos, em 1995, descobriu-se que, no contexto da psicologia, estava inserido também a pesquisa científica, atrelada ao surgimento humano, às concepções de aprendizagem, ao conhecimento, que está relacionado também ao campo filosófico. Então, essas pesquisas embasaram isso. Então, através dessas pesquisas, começou-se a desenvolver conhecimentos. Durante séculos e anos houveram essas pesquisas ininterruptas. Então, a psicologia, ela trata o quê? Da subjetividade, bem como a influência do mundo no nosso comportamento, no comportamento do indivíduo no contexto social. Essas influências. Então, tem vários eixos relacionados ao conhecimento epistemológico. Este é o sinal. Então, o conhecimento epistemológico é que embasou várias outras pesquisas, possibilitou comprovar várias pesquisas. Então, percebe-se que o autor, com suas pesquisas, percebeu-se a subjetividade e o processo de aquisição da influência da sociedade para com o indivíduo. Coutinho e Moreira, em 1995, em sua publicação, então nós podemos utilizar o que eles pesquisaram. Então, houve uma pesquisa da psicologia com a sociedade. Percebeu-se que a psicologia, ela não foca somente no raciocínio. Então, a área de pesquisa e de interesse, na verdade, não é só no indivíduo, não é. Não é na pessoa em si. O principal foco de pesquisa e o objeto de pesquisa é a pessoa, bem como o seu comportamento. Então, vai analisar o jeito, a forma de expressão do indivíduo. Então, é interessante essa discussão. Então, a forma de expressar desde criança, no decorrer das fases que o ser humano vai desenvolvendo, percebe-se a influência externa para com o indivíduo. Então, a psicologia, ela vem para perceber, aprofundar os conhecimentos nessa área, bem como a experiência que se dá relacionada ao desenvolvimento do ser humano. Então, com isso, como se dá o raciocínio, as formas de raciocínio de cada um através da influência do externo. Então, várias pesquisas houveram, muitos materiais, vários dados foram coletados em várias pessoas. Também percebe-se que a pesquisa, ela busca dados relacionados a pessoas e, na verdade, não é só o jeito da pessoa, a forma específica de uma única pessoa. Não. Na verdade, o principal objeto de estudo no campo da psicologia não é a pessoa em si, uma pessoa só. Não. É as experiências, as influências do externo para com os indivíduos, independente do local onde ele esteja, quer seja no ambiente de trabalho e outros ambientes. Então, essas influências que ocorrem no decorrer do desenvolvimento do indivíduo. Então, a psicologia, ela trabalha com isso. Ela não busca as dificuldades do indivíduo, não. Mas sim, a psicologia, ela se importa com o comportamento e a subjetividade de cada um, bem como a vida dessa pessoa, o subjetivo no contexto social, de forma individual. Então, esse é o objeto de pesquisa, essa individualidade, bem como a resposta desses indivíduos às experiências e às influências. Então, se dá de forma diferenciada, depende do evento. Muito interessante o que o autor Bosch nos diz. Ele nos fala que a pessoa, ela tem contato com outros indivíduos, bem como com o mundo externo, e cria os seus significados, as suas relações. Então, e isso se dá de forma diferenciada,
o que vai influenciar nas ideias, no raciocínio. Então, esse contato com a sociedade, essas relações com o externo, essa forma de contato é que faz com que o ser humano ele adquira experiências e se desenvolva. E isso se dá como? Através do contato com o outro. Quer seja no contexto familiar, desde criança, é repassado valores de geração a geração. Então, isso acontece e com isso vai criando-se o comportamento através dessas relações. O indivíduo sozinho, ele não se desenvolve através do contato com o outro, com a família, na sociedade. Então, Bosch, ele nos fala algo muito interessante. Em 2001, através das suas pesquisas, ele mostra que o comportamento ele é influenciado pelo outro, que ocorre nessas relações a influência um na vida do outro. Então, o foco da psicologia tem um campo muito especial que é o da educação. Então, a psicologia da educação é um campo especial que trata as pessoas como se dá esse relacionamento no contexto educacional, as dificuldades, aprendizagens, bem como as avaliações, o processo de avaliação, focando no indivíduo, no seu desenvolvimento, na sua forma de expressar. Então, nesse conteúdo é muito especial porque o autor ele vem trazer para nós a importância do conhecimento da psicologia na prática do professor. Você, como professor, precisa conhecer teorias, metodologias. Isso é muito importante. Então, essa disciplina da psicologia da educação é um campo muito importante, porque vai proporcionar conhecimentos para que você saiba lidar com seu aluno. A psicologia da educação tem 3 campos importantes. O primeiro está ligado à experiência, então vai se dar essa pesquisa da experiência através de estratégias de aprendizado. O segundo, o ensino de forma individualizado, então a psicologia vai tratar sobre isso, ensino no contexto infantil. Um outro aspecto está vinculado à psicologia da educação, bem como as estratégias de aprendizado, levando em conta as diferenças. Então, relembrando, a psicologia da educação tem 3 campos importantes. Então, é essa pesquisa no contexto racional, onde se dá a pesquisa no processo de ensino, as estratégias, de forma que melhor seja o processo ensino-aprendizagem, essa vinculação professor-aluno, a forma de utilizar corretamente essas estratégias, de forma que ocorra a aquisição de conhecimento, bem como o crescimento subjetivo e as formas de raciocínio. Então, o autor Cole, 1999, em suas pesquisas, ele mostra que o processo de ensino, podemos nos retratar aqui a educação ao ensino tradicional e a outro tipo de ensino. Porém, o tradicional, ele é estabelecido, tem regras e acontece da mesma forma sempre. Então, houve uma pesquisa nesse sentido desse processo de ensino. A psicologia da educação começou o quê? A perceber níveis nesse processo de ensino. Então, através de pesquisas, teorias, dados colhidos, foi se concretizado conhecimentos. Então, com esse processo de ensino que embasou a prática profissional. Então, aprenderemos aqui a teoria,
E após pesquisas, poderemos proporcionar uma experiência à prática profissional do professor em sala de aula. E isso é muito importante. O professor, ele precisa conhecer o seu aluno e ter um embasamento psicológico para isso, percebendo o desenvolvimento de cada aluno. O que é muito importante no contexto do trabalho do professor é que não podemos ter muitas cobranças sem ter conhecimentos. Devemos ter uma pedagogia adequada, estratégias adequadas para que haja aquisição de conhecimento pelo aluno. Então, nós, professores, temos que ter conhecimento para tal. Então, nesses 3 campos que falamos, temos aqui o quê? A prática, como se dá esse desenvolvimento. Percebemos que o ensino ele tem fases. E as fases estão relacionadas ao processo de aprendizado. Então, para isso, o ensino tem que ter estratégias específicas. Então, o professor tem um papel específico nesse tema. E o professor, ele precisa estar vinculado ao aluno, ter uma relação, perceber que a sociedade influencia nessa relação, nesse contexto. Então, nesse sentido, a teoria vai trazer estratégias no processo de ensino. Então, é interessante que o professor, ele pesquise, ele conheça cada uma das metodologias, das estratégias que será utilizado com seu aluno, de forma que o aluno desenvolva de acordo com o que foi falado pelo autor. Essa relação professor-aluno se dá de diferentes formas e precisa ser planejada essa relação. Oliveira, em 2006, ele nos fala isso. Agora trataremos de um conceito importante, bem como das concepções inerentes ao campo da pesquisa teórica. E onde se dá isso? No processo de desenvolvimento. Essa influência que se dá no processo de ensino-aprendizagem. Então, agora começaremos tratando sobre os conceitos e concepções relacionados à teoria, de forma que embasa o desenvolvimento do aluno, bem como o processo de ensino no sistema educacional. Então, a abordagem, o caminho que seguiremos a partir de dados coletados no que tange o desenvolvimento do indivíduo, nós percebemos que temos 2 caminhos, 2 concepções diferentes sobre o desenvolvimento. Então, temos um onde o indivíduo ele é autônomo, onde ele se relaciona, ele se desenvolve, ele aprende através das relações e que a sociedade e suas influências favorecem esse desenvolvimento. Esse ser é um ser autônomo, onde as suas experiências são criadas através do seu contato com os demais. Um outro campo, diferente desse já explicado, é que o indivíduo ele se relaciona com os demais. Por exemplo, em uma sala de aula. E essa relação, através dos anos escolares, é que vai propiciar um desenvolvimento. No primeiro exemplo, sabemos que o indivíduo ele constrói sua subjetividade percebendo o mundo. Nesse segundo exemplo, trataremos desse indivíduo no contexto de sala de aula, onde se tem o contato com os demais na sala de aula. Na unidade 1, o nosso objetivo é fazer uma comparação entre essas 2 linhas,
essas relações, bem como essas relações que se dão em contextos diferentes, no que tange à educação. Na prática educativa, nós percebemos que a sociedade, ela tem normas e regras, tem os seus valores. Então, através desses valores, o ser humano se desenvolve, ele trabalha, ele vive em sociedade, ele adquire conhecimento, no contexto familiar, social, dentre outros, e com isso ele forma a sua personalidade. Cada um do seu tempo, da sua maneira. Então, é através dessa influência do contexto exterior. Então, como vocês viram, nós percebemos que, desde bebê, o indivíduo passa por fases até chegar a adulto. Então, ele é criança, depois ele passa pela fase adolescente, depois adulto, idoso. Então, acontece essa fase. Porém, cada indivíduo é diferente. Cada um tem a sua própria formação. Cada fase. E a sociedade influencia essas fases, bem como as relações do indivíduo para com os outros. Por isso, esse desenvolvimento se dá de forma diferenciada e não igualitária. Os valores influenciam, o contato com outros indivíduos influencia, as estratégias, a forma de aprendizado, tudo influencia o desenvolvimento. O desenvolvimento e o aprendizado são dois campos diferentes que foram pesquisados pela psicologia da educação. O desenvolvimento se dá de forma mais autônoma e o aprendizado através da aquisição, dependendo do contexto. Então, para entender um pouco mais a respeito dessa diferença desses dois conceitos, aprendizado e desenvolvimento, trataremos assim: desenvolvimento, aprendizagem. Percebam o conceito que é bem diferente. Para ficar claro, ambos estão intimamente ligados na profissão, na atuação do professor. Mas percebemos que, através de pesquisas, estudos, coletas de dados, pesquisando autores, bem como embasados pela filosofia, nós percebemos que o desenvolvimento e o aprendizado são conceitos diferentes, mas intimamente ligados, de acordo com a psicologia. Bom, o desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento, ele está ligado ao aprendizado do indivíduo de acordo com suas fases. Então, pesquisar esses dois campos é muito interessante. A psicologia escolar, ela pesquisa esses dois campos e os diferenciam. No campo da filosofia, existem também essas pesquisas, no campo pedagógico. Então, inicialmente, percebemos a influência do desenvolvimento para com a aprendizagem, de forma que assim acontece o desenvolvimento, a evolução do indivíduo, desde criança até a fase adulta. Há muitos anos, as pessoas se interessavam muito no que tange a coleta de informações, acontecimentos sociais.
bem como para entender a construção subjetiva. Então, essas relações, esse contato de uns para com os outros, no contexto social, as pesquisas mostraram que como se deu esse desenvolvimento subjetivo. E percebeu-se que cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de aprendizado e de desenvolvimento. Então, percebe-se que as pesquisas explicaram isso, que cada um tem um aprendizado diferente, que cada um tem um desenvolvimento diferente. E o professor, no contexto escolar, ele tem que perceber esse desenvolvimento do seu aluno, as diferenças de tempo do seu aluno no contexto da sala de aula. Por isso, é importante que haja essa pesquisa, de forma que perceba que o desenvolvimento está atrelado à aprendizagem. Então, a psicologia, ela é muito importante no processo de aprendizado e formação do professor. Então, a teoria, ela tem que estar intimamente ligada, assim como nós vimos na imagem. No processo de aprendizagem, é interessante que se leve em conta o comportamento e o desenvolvimento. Então, a teoria da aprendizagem, ela vai estar vinculada ao comportamento humano, aos valores, aos comportamentos e às reflexões. Então, a aprendizagem, ela não é única, ela não está sozinha, ela sofre influência do comportamento humano, das reflexões do indivíduo. Então, por isso, precisa-se ter atenção às estratégias de desenvolvimento do aluno. Então, agora trataremos sobre a psicologia, a teoria da psicologia e a influência social no contexto da educação. Então, como se dá essa influência na educação? É bem interessante. Então, as relações, as reflexões, o desenvolvimento do aluno, ele está vinculado ao aprendizado. E onde é que se dá esse aprendizado, esse processo? No contexto escolar. Então, esse aprendizado, esse desenvolvimento. Então, a teoria da psicologia, ela vem nos trazer isso. Percebemos que, com o tempo, existiram várias fases. E com essas fases foram ocorrendo pesquisas, pegando dados, no contexto da aprendizagem. Então, a psicologia, durante anos, estudou esses campos, essas abordagens. Então, no contexto teórico da psicologia, nós percebemos que houve várias pesquisas, vários autores que nos trouxeram várias concepções. E essas concepções influenciam as relações, bem como os estudos. Então, determinado autor trabalha com abordagem, outro autor com outra abordagem. Então, um influencia o outro. Por exemplo, o autor, ele expõe a sua opinião, que pode ser diferente de outros autores, dependendo do seu contexto. Então, por isso que é interessante várias leituras sobre várias abordagens, não somente uma, de forma que tenhamos várias concepções.
e não somente uma, para que eu forme a minha própria opinião. Eu preciso de várias abordagens. Então, explicamos que existem várias abordagens que influenciam o desenvolvimento. Houveram vários autores, várias pesquisas. Temos 4 autores que são os principais na corrente da psicologia. Temos a corrente do behaviorismo. Começou os estudos nos Estados Unidos, pesquisas foram feitas, coletas de dados no campo das reflexões, bem como da psicologia, dando mais ênfase aos pontos positivos. Essa corrente behaviorista, ela trata sobre os conhecimentos a respeito do controle, o autocontrole. Fala sobre que é subjetivo o autocontrole, isso é um ponto positivo. Então, que o conhecimento prévio auxilia nesse controle, a questão do certo ou errado. Então, essa é a corrente do behaviorismo. E cada pessoa tem sua própria forma de raciocínio, seu autocontrole, e ao perceber o mundo, pode controlar o seu comportamento. Uma outra corrente é a Gestalt. Este é o sinal. Então, essa corrente da Europa, o behaviorismo dos Estados Unidos, e essa corrente da Europa. Nessa corrente, estuda-se a forma de cada um. Então, a Gestalt, ela tem como foco e concepção a compreensão de forma do indivíduo. O behaviorismo é diferente da linha de raciocínio da Gestalt, onde esta trata o quê? Que através do contato com os demais, um influencia o outro e com isso há um autocontrole. Uma terceira corrente é a psicanálise. Estudada inicialmente na Áustria por Freud. Essa corrente mostra a importância do contato, da afinidade, das emoções. Não está vinculada à questão do reforço positivo ou negativo. Não. Está relacionada à questão do contato e da forma que a pessoa assume em determinado momento. A instabilidade, que vai depender do momento, da influência social. Então, que vai influenciar a forma, o jeito da pessoa em determinado momento. Temos também a corrente interacionista, que é este sinal. Então, nessa teoria, temos 2 linhas de raciocínio, Jean Piaget, que é este sinal, e Vygotsky, que é este o sinal. Piaget e Vygotsky. Esses 2 falam a respeito da importância da interação e da influência no contexto da psicologia. Então, como se dá o desenvolvimento do indivíduo através das interações sociais. Como ocorre o aprendizado e desenvolvimento?
através das interações. Assim ocorre a aquisição de conhecimento. Através do contato com outros indivíduos é que é construído conhecimento. No behaviorismo, percebe-se que foca na questão do raciocínio, do comportamento, do positivismo. A Gestalt, ela fala sobre a questão da forma, da modelagem. A outra corrente, a psicanálise, ela fala sobre a instabilidade do indivíduo, a questão emocional. E essa última corrente, a interacionista, de Piaget e Vygotsky, ela trata sobre as interações e o contato para que ocorra o desenvolvimento do indivíduo, a importância da influência de uns para com os outros. Então, vários foram os autores que pesquisaram, isso é muito importante. Então, é interessante que pesquise vários autores, não apenas um, no processo de desenvolvimento. Então, sabemos que nos Estados Unidos houve pesquisas que falam sobre o controle, sobre a questão do autocontrole. A Gestalt falou, não, a questão do controle não se dá, é a modelagem, a correção da forma, a mudança. Então, veio um outro autor seguido, a psicanálise, e falou, não, a questão do autocontrole, não, como se dá essa influência no controle? O indivíduo, ele é instável, vai depender do momento, do contato para com os demais. Então, o indivíduo, ele depende da afetividade, da sua emoção. E veio Vygotsky e Piaget, que falou o quê? Que as interações é que promovem o aprendizado, que o indivíduo não aprende sozinho. Então, que o contato é necessário para que o sujeito aprenda e desenvolva. Então, através do contato com outros é que vai adquirir mais rapidamente conhecimento. E que não deve ser repreendido, que deve sim ser expressar, ter contato com os demais. Isso é importante no processo de aprendizagem. Então, estudamos aqui vários conceitos, várias concepções a respeito da psicologia da educação. É um pouco extenso, um pouco pesado, mas é importante que vocês conheçam o embasamento filosófico, as teorias Gestalt, Freud, Vygotsky, dentre outros. Vocês precisam conhecer essas linhas de raciocínio dentro da psicologia, porque não podemos focar somente em uma filosofia, em uma linha de raciocínio. Nós temos que pensar que o comportamento do ser humano ele está vinculado à mente humana. E cada autor vem influenciar esse processo, tem uma abordagem. Então, tem autor que fala sobre a questão do controle, outro fala sobre o desenvolvimento, as fases, as transformações na vida do indivíduo. Esse é um estudo da psicologia da educação. Então, explicamos aqui, trazemos uma teoria para vocês. Então, vamos ver se ficou claro sobre a psicologia da educação, que é o nosso foco, é a nossa área. Então, a psicologia da educação, ela vai tratar o indivíduo, a forma de aprendizado desse indivíduo, a aquisição de conhecimento. Onde se dá essa aquisição? No contexto escolar, prioritariamente. Então, é ali que se dá a relação de ensino-aprendizagem. O indivíduo, ele vai à escola, passa pelo processo de ensino, adquire conhecimento, aprendizagem, e ali nós percebemos a influência da psicologia. Então, nós percebemos que
Cada aluno tem um jeito de aprender, então temos que ter estratégias para que ele desenvolva. Devemos perceber as suas dificuldades, bem como as suas diferenças, e utilizar estratégias diferenciadas. Então a psicologia ela vem com esse objetivo. Então nós precisamos compreender que cada um tem suas próprias características e suas próprias características no processo de ensino-aprendizagem. Percebemos que quando bebês, depois crianças, no processo de ensino, há uma transformação, há concepções e abordagens que favorecem essa transformação. E aos poucos a aquisição do conhecimento, até a idade adulta e idosa, onde o indivíduo já adquiriu conhecimento. Então é um processo. A psicologia da educação, ela busca entender essas características individuais. E nós, professores, no contexto da educação, em sala de aula, devemos ter metodologias, estratégias para que ocorra essa aprendizagem. Devemos estar vinculando essa aprendizagem às teorias e assim passar por esses processos de ensino, porque os processos são diferentes, são variados. Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar, cada um tem o seu tempo e depende da influência externa. Então, como professor, nós percebemos que é complicado. Então, a aula ela está acabando, mas nós temos que perceber as características de cada um, investigar essas características de cada um e conhecer vários conceitos relacionados à psicologia. Isso é muito importante. Então, é a responsabilidade do professor conhecer esse processo de aprendizagem, essas características, as influências externas, as influências da sociedade para com o indivíduo. Conforme explicado, a psicologia da educação, ela abrange vários conteúdos. A aprendizagem e o desenvolvimento. São conceitos diferentes. Jean Piaget, conforme mostramos, ele evidencia que a aprendizagem é diferente do desenvolvimento e que não podemos confundir. A aprendizagem ocorre sempre da mesma forma, é igual? Não. A aprendizagem ela tem o seu próprio conceito e o desenvolvimento tem o seu próprio conceito. Apesar de estarem intimamente ligados, são conceituados diferentemente. O desenvolvimento, ele se dá através das fases que o ser humano passa, desde criança, jovem, e vai se desenvolvendo. Então, está relacionado ao desenvolvimento e não à questão física, mas sim à aquisição de conhecimentos, que se dá através do contato com os demais, através das suas relações, onde cria suas estruturas, suas concepções, seus conhecimentos, é essa aquisição. Isso se dá no desenvolvimento, através da maturidade, do desenvolvimento. Então, vai criando conceitos e aprendizagem. Então, isso se dá no processo de desenvolvimento. Já a aprendizagem, ela é mais simples. Onde ocorre essa aprendizagem? Através das interações. No contexto educacional, com o professor. Então, o professor é o responsável por isso. Então, seria que eu, por exemplo, como professora, vou repassar os conhecimentos, conteúdos ao aluno. Então, eu, Márcia, sou professora,
da disciplina Psicologia da Educação. Talvez vocês ainda não conheçam esse conteúdo. Então, eu vou estar aqui repassando para vocês. E vocês vão aprender, vão entender o conteúdo. E isso é aprendizagem. Na verdade, precisa de um repasse. E com isso, o indivíduo ele se desenvolve. Então, é basicamente isso. Então, eu, Márcia, sou professora de psicologia. Talvez vocês não saibam o conteúdo em si, mas através da aula, do ensino, vocês aprenderam, desenvolveram o conhecimento nesse tema. Então, isso é aprendizagem. Então, no que tange conteúdo. Então, se você não vai à escola, você não tem contato com conteúdos, então você não vai aprender. Então, o aprendizado ele se dá através das interações entre professor e aluno. Então, esse é o conceito de aprendizagem. Para haver aprendizagem, precisa haver o ensino, de forma que o aluno compreenda ou não o conteúdo. Então, essa é a nossa aula. Nós estamos finalizando a aula 1. Trabalhamos aqui os conceitos que embasam a teoria, trabalhamos algumas teorias, algumas pesquisas. Espero que vocês participem no AVA, vejam as aulas, dúvidas que tiverem, perguntem ao tutor, me enviem por e-mail, se não tiver ficado claro os conceitos. Utilize o material, o livro, é muito importante. Se tiver dificuldade com relação ao conteúdo, a unidade 1, vejam a aula e o material de apoio. Vejam aqui a videoaula, que aí vocês conseguirão entender. Então, dúvidas, podem me procurar. Foi um prazer estar aqui e até a próxima aula, a segunda aula.